Olá! Hoje eu vou compartilhar algo que me abençoou muito essa semana. Eu participei de uma reunião de oração e houve uma breve meditação, que é o que eu vou falar aqui. E é algo que, para quem está acostumado com a palavra de Deus, é algo, tipo assim, nada de novo, mas que nós precisamos sempre nos lembrar do que a palavra diz, do que Deus diz, do que está escrito. O Senhor Deus escreveu um livro porque Ele quer que nós leiamos. E é parte da vida do cristão ter essa intimidade com Deus a partir do que Ele nos fala e a partir também do que nós falamos com Ele. Como? Através da oração. E é o que está escrito num verso curtinho, que está lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. E nós temos: orai sem cessar. Um mandamento ativo para a prática da oração. E aí, quando o pastor começou a fazer a meditação neste versículo, eu falei, gente, é isso, é orar sem cessar. E ele falou, o que é orar sem cessar? E não significa ficarmos 24 horas por dia, todo dia, de joelhos, erguendo nossas mãos e vozes em oração e sem fazer mais nada. E como Paulo também escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, quando ele disse, sempre dou graças a Deus por vós. Estou sempre dando graças a Deus por vós. Em Colossenses também ele falou isso. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Não é o ato de ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês. Não. Mas também não é meramente orações ocasionais. Orar sem cessar é uma ordenança para a prática regular e consistente, hábito de nos darmos à prática da oração e nunca desistir de orar. E nesse curto, direto e tão fundamental mandamento para os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus e que seguem a Cristo, nós temos lições maravilhosas. Não é simplesmente o mandamento, então vamos fazer. As lições que temos neste mandamento que Deus nos dá, primeiro, Ele está revelando o seu coração para os seus filhos, para nós. Deus, nosso Pai Celeste, Ele nunca vai se cansar, nunca está cansado de nos ouvir e ouvir as nossas orações. O nosso Deus quer ter comunhão conosco diariamente, consistentemente, habitualmente, todos os dias das nossas vidas. Este é o nosso Deus, este é o Pai Celeste que nós temos. Porque, de repente, Ele poderia nos dar tudo o que precisamos, tudo que vamos precisar por toda a nossa vida, de uma só vez. Mas não, Ele quer ter comunhão conosco sem cessar. Constantemente, diligentemente, habitualmente. E até porque Ele tem esse poder de nos dar tudo que precisamos de uma só vez. Mas e o perigo? Que Ele sabe que nós corremos de nos esquecer dele mesmo e ficar ali, tão amontoados de todas as coisas e simplesmente não nos lembrar do doador dessas coisas e ficarmos afogados de donativos derramados de uma vez só sobre nós. Regularmente, consistentemente, no decorrer dos nossos dias de peregrinação nessa terra, erguendo os nossos corações, os nossos olhos da alma ao Senhor que nos amou e que nos deu vida em seu Filho Jesus. Mesmo que algumas vezes apresentando as mesmas orações, os mesmos pedidos da mesma maneira que tantas outras vezes, repetidamente. Mas Ele é o Pai Celeste, que nos ouve
que está ali atento para os seus filhos. E outra coisa, não importam as nossas circunstâncias, os nossos sentimentos. O mandamento é claro, nós nunca devemos cessar de orar, não interromper, nem parar nossas orações a Deus. Na oração é onde nós vamos ter a comunhão com Deus. Jamais devemos parar de orar, nunca parar de orar como indivíduos no nosso secreto, fechando a porta atrás de nós. E como igreja, como comunidade. As nossas necessidades como igreja são a causa de Deus no mundo. Deus continua a ouvir nossas orações dia após dia e a agir na sua missão em todos os lugares da terra. Então, enquanto nós vivemos, não são apenas as nossas necessidades, mas a causa de Deus na terra. E como igreja e como cristãos, devemos orar sem cessar por elas também. Então, enquanto nós aqui, nessa hora, e enquanto aqui neste mundo estivermos respirando, devemos orar. E como Spurgeon disse, como respiramos todos os dias o tempo todo, assim também devemos orar regularmente e consistentemente. E Deus nos abençoe sempre a usarmos a prática da oração regular, íntima, de comunhão com o nosso Pai Celeste, porque Ele mesmo espera isso de nós. Que Deus te abençoe.